Olá pessoal, boa tarde. Quem fala com vocês é o professor Marcos, tá? E hoje nós vamos estar corrigindo aí a primeira parte dos nossos exercícios de geografia correspondente ao capítulo 5, ok? Vamos iniciar aqui pelos módulos 19 e 20. Vamos então aos exercícios de aplicação. A questão número 1. Observe atentamente as imagens a seguir, que mostram as paisagens antes e depois. Vamos lá então, pessoal. Inicialmente aqui, nós temos a Avenida Beira-Mar, em Vitória, no Espírito Santo, na primeira metade do século XX. E aqui ela, em 2016. O que é possível notar, pessoal? Olhem como que a presença do mar aqui, ela está muito mais adentro da camada continental do que aqui, ó. Tá? Conseguem ver aqui a faixa da praia como está muito maior do que aqui? Nós temos aqui uma tímida presença de população, tá? Pouquíssimas construções. Aqui nós temos uma pequena estrutura ao fundo da imagem, tá? E olhem aqui como que nós temos uma presença urbana aqui muito mais complexa, né? De estruturas. Olha, aqui nós temos prédios, nós temos casas, avenidas, e aqui nós não tínhamos isso. Então, é possível notar, né, a notória presença humana, tá? A transformação do espaço para sua adequação nessas áreas aqui, tá bom? Nesta área, perdão. Na figura 2, nós temos aqui o canal, né, Paco, em Manila, nas Filipinas. Está extremamente poluído, tá? Com algumas estruturas aqui muito precárias, próximas aqui do canal, tá? Antes da descontaminação. Na parte de cá, nós já temos o canal descontaminado, tá? Nós temos a presença de áreas verdes aqui, que corresponde à revitalização do lugar, né? Trazer de volta o verde para a área que estava poluída. E aqui nós temos, provavelmente, aqui uma população que tem uma melhor qualidade de vida do que inicialmente nós tínhamos do lado de cá, tá bom? Que tipo de transformação ocorreu no espaço retratado pelas imagens apresentadas? Bom, pessoal, o que é possível notar? Que houveram transformações significativas nos elementos naturais do espaço. Para quê? Para adequação de estruturas urbanas, né? Eles modificaram, alteraram os dois espaços, aqui com a revitalização e aqui com a urbanização, né, para adequar as estruturas urbanas, tá? E com isso adequar também a qualidade, né, o estilo de vida da população local. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Letra B, pessoal. Descreva as transformações ocorridas antes e depois na Avenida Beira-Mar, em Vitória, no Espírito Santo. Então, é a figura 1. Vamos lá então, pessoal. O que a gente tem que observar aí? Que antes, né, a área que hoje ali corresponde à avenida, ela era alagada. Como eu falei para vocês, a presença do mar estava muito adentro na porção continental, tá? Não haviam muitas casas ou prédios nessa região, tá? E atualmente existem muitas construções, uma rede urbana muito mais complexa. Então, aquela região ali, ela trata-se de um aterro, pessoal. Para que serve isso? É comum essa prática, tá? Em cidades litorâneas, para quê? Para ampliar o espaço da orla marítima. Aquela parte ali que eu mostrei para vocês, que está muito maior na foto de 2016 do que na primeira foto, né? Nós temos uma presença muito maior ali. Vamos dizer assim, o mar ele foi aterrado, aquela parte próxima ali do continente, para a gente ter uma ampliação da parte que o ser humano pode estar utilizando, tá? Então nós temos uma ampliação do espaço ocupável, ali, utilizável pelo ser humano, e com isso, com esse aterro, ele leva o mar mais para trás, tá? Antes o mar estava mais adentro, ali na região que foi aterrada. Ok, pessoal? Vamos para a letra C. Que tipo de transformação, né, ocorreu no canal Paco, em Manila, nas Filipinas? Bom, pessoal, ocorreu ali então um processo de revitalização, tá? Onde nós tínhamos um canal cheio de lixo, de poluição e com moradias precárias naquela primeira imagem, né? E essas moradias que estavam à sua margem, e ele foi transformado em um canal limpo, né, com a construção de áreas verdes e calçadas, ali onde a população ela pode estar caminhando, né, como tem a presença daquelas crianças ali que estão indo para a escola, provavelmente, né, que nós não tínhamos na figura 1, ok? Aliás, na primeira figura,
da questãozinha número 2 ali, tá? No antes. Então a gente teve um processo de revitalização do canal, a reintrodução de áreas verdes, né, de revitalizar, que faz parte do processo de revitalização. Nós tivemos a construção de calçada e também a descontaminação do canal. Ok, pessoal? Vamos aqui agora para os exercícios propostos. Analise as paisagens e responda às questões, tá? 2. Você considera que essas imagens, elas retratam paisagens? Por quê? Bom, pessoal, as duas imagens, de fato, elas retratam paisagens, tá? Aqui nós temos, porque a paisagem ela não é só uma paisagem natural, elementos naturais, tá? Aqui nós temos uma presença de alteração, na figura nós temos a presença da população, olhem como que isso aqui está poluído devido à ocupação humana. Nós temos aqui provavelmente uma região periférica. Olhem como essas habitações elas estão irregulares aqui próxima a essa área poluída, tá? Então, as duas elas correspondem à paisagem. Vamos à questão então, ó. Você considera que essas imagens retratam paisagens? Por quê? Ó, a nossa resposta deve ser o seguinte. Sim, porque a paisagem, nesse caso, ela não é somente a imagem de belezas naturais, como essa daqui, tá? Mas tudo o que a gente pode, que nós, né, podemos aprender do espaço, né? Usando os nossos sentidos. Então, o que seria? Utilizando aqui os nossos sentidos, é possível compreendermos tanto aqui os elementos naturais como aqui os elementos culturais, né? Porque a paisagem ela é um fragmento do espaço geográfico. Então vamos lá, ó. Então sim, tá? Porque a paisagem ela não é somente a imagem de belezas naturais, mas tudo o que podemos aprender do espaço usando os nossos sentidos, tá? É um fragmento do espaço geográfico. Então as duas podem sim ser consideradas como paisagens, ok? Vamos para a questão 3, pessoal. Complete a afirmação. Então vamos lá, ó. A paisagem é qualquer fragmento de um. Aqui na primeira lacuna nós vamos colocar, vamos ver se vocês já colocaram e se acertaram, lugar, tá? Para quem, em todas as questões, pessoal, lembrando que vocês podem pausar o vídeo e voltar para fazer a correção, porque eu sei que não dá para corrigir tudo de uma vez aí com o áudio, com o vídeo. Então vamos devagar, tá? Então a paisagem ela é o fragmento, é qualquer fragmento de um lugar real, tá? Então ela pode ser qualquer fragmento, como nós falamos aqui na questão de cima, tá? De um lugar real. Daria para a gente colocar aqui de um lugar? Sim, mas esse lugar ele tem que ser real e perceptível pelos nossos sentidos, ok? Então a paisagem é qualquer fragmento de um lugar real. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima página. Vamos aí, então, à nossa página 254, uma questãozinha de múltipla escolha. Vamos lá, ó. Representa um espaço dividido e classificado de acordo com um determinado critério, cultural, climático, econômico, político. Tal divisão obedece a princípios pré-estabelecidos com a finalidade de possibilitar maior conhecimento do espaço geográfico e, assim, propiciar o planejamento de ações políticas a fim de garantir às populações segurança, infraestrutura e etc. Essa afirmação se refere ao conceito de lugar, região, território, paisagem ou espaço geográfico. Pessoal, no que a gente deve ao que nós devemos nos atentar aqui nessa questão? Inicialmente, ó, representa um espaço dividido e classificado de acordo com critério, tá? Pré-estabelecido. Se eu tenho um critério pré-estabelecido, vamos lembrar do exemplo que nós tivemos na aula da região do calçado, lá que eu falei para vocês, né? Um aspecto econômico. Então, se eu estou falando de um pedaço, né, do espaço dividido, e ele é classificado por um critério, né, de acordo com um determinado critério já pré-estabelecido, nós estamos falando da região. Questão alternativa B, tá? Principalmente quando ele fala aqui, ó, tal divisão obedece a princípios pré-estabelecidos. Olhem aqui, ó, eu posso
usar como princípio cultural, um critério cultural, climático, econômico, político. Eu posso determinar, pré-estabelecer os princípios. Eu quero determinar uma região que tem X características. Eu vou partir, então, dentro desses princípios, eu vou começar a classificar a região, tá? Os lugares que eu quero que devem pertencer a essa região, com a finalidade de possibilitar maior conhecimento do espaço geográfico e assim propiciar o planejamento de ações. Lembra quando eu falei para vocês que dentro da região é mais fácil a gente dividir para a gente administrar? Então a gente recorta o espaço porque é mais fácil a gente planejar, o planejamento de ações políticas públicas. Vamos dizer aqui então, gerenciar, é mais fácil a gente gerenciar ou gerir, né, uma região do que um espaço todo. Então eu divido ele, eu determino critérios, eu monto essa região, né, crio essa região perante os critérios que eu pré-estabeleci, e aí dentro desta região fica mais fácil, tá, para mim planejar, para mim administrar este fragmento. Então aqui nós temos a alternativa B, ok? Região. Vamos aqui agora para os módulos 21, 22, 23 e 24. Mas lembrando que não vou passar todos de uma vez, tá? Nessa correção. Vou passar apenas uma parte e depois eu posto para vocês a parte 2, ok? Vamos lá então, pessoal. Observe as imagens a seguir e classifique-as, tá, em paisagem natural ou paisagem cultural. Vamos lá então, pessoal. Aqui nessa primeira figura, nós temos um campo, né, nesse caso aqui, de uma produção agrícola, né, uma plantação. Se eu tenho uma plantação, ela foi ocasionada, ela foi criada pela ação humana. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma paisagem cultural, tá? Que nessa paisagem, o que ela tem? Ela mostra um campo, né, de produção agrícola. O que seria este campo aí? Uma plantação, que é uma prática realizada pelo ser humano. Ou seja, aqui nós não temos elementos naturais e sim culturais, porque essa plantação ela foi produzida aqui pelo ser humano. Vamos aqui para a próxima figura. O que nós temos aqui? Nós temos uma cidade, né, vista de cima. Então, se é uma cidade, é uma paisagem cultural, né? A paisagem mostra, então, uma cidade, né, onde há predominância de elementos humanizados, como prédios, ruas e praças. Ok, pessoal? Vamos para a próxima figura aqui de baixo, tá? Nós temos, então, aqui uma figura aí que está mostrando para nós um canal, tá? Um canal aqui onde nós temos a presença do oceano aqui, tá? E aqui nós temos alguns paredões que foram esculpidos aqui pela presença da água, ok, pessoal? Então, aqui nós não temos elementos da produção da atividade humana. Isso aqui é um processo, é resultado de um processo natural. Então, aqui, o que nós temos aqui? Nós temos uma paisagem natural, que nela aqui há, né, uma enseada com a predominância, tá, de elementos naturais. Neste caso aqui, nós temos o mar e montanhas, certo, pessoal? Vamos para a próxima figura aqui, ó. O que nós temos? Nós temos a presença aqui de árvores, tá? Uma grande área verde. Nós temos aqui também a presença de um rio, tá? E nós não temos elementos aqui da presença humana. Se eu não tenho elementos culturais aqui dentro desta paisagem, ela é uma paisagem natural, tá? Porque apesar da presença aqui, ó, bem tímida, tem uma lancha aqui. Apesar, então, aqui da presença humana, que ele tá aqui no rio, né? A paisagem, ela revela o quê? A predominância de elementos naturais, como o rio e o manguezal, que é essa área verde aqui que a gente fala que cresce em áreas alagadas, o mangue, tá? Então, aqui nós temos uma pequena embarcação aqui navegando, né? Uma lancha. E aqui nós temos o predomínio do quê? De elementos naturais. Então, só recordando, aqui nós temos duas paisagens
no caso cultural, né, uma paisagem cultural de cá, uma plantação, uma paisagem de cá, que é a construção de uma cidade, elementos, né, extremamente visíveis aqui da presença humana. Aqui nós temos duas paisagens. Essa paisagem ela é natural devido aqui à ausência da presença humana. Nós temos uma enseada, né, aqui, nós temos que esculpiu estes paredões, essas montanhas, e aqui nós temos uma área verde aqui, um manguezal, tá? E aí o que ele tem? Apesar da presença humana aqui, a predominância é de uma vegetação natural. Nós não temos elementos visíveis aqui da atividade humana, exceto essa embarcação que está presente aqui nessa paisagem, ok? Vamos partir para a próxima página, pessoal. Bom, pessoal, aqui nós temos uma questão, a questão 2, que nós vamos ter que dar uma adaptada nela, tá? Uma diferenciada aí, porque a gente está em casa e ele vai pedir para aqui, ó, para a gente fotografar o ambiente escolar e apresentar em forma de cartolina, de cartaz aqui, os elementos. Como que nós vamos fazer essa atividade? Ó, dando uma simplificada, porque vocês estão em casa, nós não estamos podendo sair. O que nós vamos fazer? Vocês vão descrever, tá? Com a ajuda dos pais, aí, dos avós, de quem estiver próximo de vocês, como era, né, a paisagem ali, o local onde hoje está a sua casa. O que vocês vão descrever? Como era antes, quais são os elementos que passaram a acontecer devido aí à presença humana ou até devido à tecnologia, a presença de tecnologia, como esse lugar ele foi se modificando, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aí? O que havia antes neste lugar, né? Nós vamos praticamente fazer uma análise, tá, da evolução da paisagem daquele lugar, como ela era antes, né? Pode ser mesmo que seja uma casa recente. O que a gente tinha antes ali? A gente tinha a presença de terrenos que eram de áreas verdes e que foram ocupadas e foram modificadas para adequar à presença humana. Então nós tivemos a construção aí neste lugar de casas, da ocupação humana, uma construção de um bairro novo e etc. Na minha casa sempre, né, há muito tempo aqui já tem construção, já tem área urbana. Só que como que eram essas construções antes de vocês ocuparem? Como que ela era há 10 anos atrás e como que ela está hoje, tá? Se vocês quiserem descrever, por exemplo, onde hoje é vou dar um exemplo, uma garagem, antigamente ali eram cômodos, né? Era um quarto, uma sala, e aí foi modificado e hoje a casa ela tem uma estrutura diferente. Onde era a sala, hoje são quartos. Onde era o quintal, hoje tem uma área de lazer. E assim fazer uma descrição bem básica, tá? Em palavras aqui nessa questão. Porque ele vai pedir aqui para a gente fotografar o ambiente escolar aqui, ó, sob a orientação do professor, saia em grupo para explorar o espaço da escola. Não vai ser possível, porque primeiro que a gente não está na escola e nós também não podemos sair para fazer uma observação fora de casa. Então a gente vai tentar adaptar essa questão para dentro da nossa casa, dentro das nossas possibilidades, tá, de estar fazendo essa questão. Então é só vocês descreverem como que era hoje onde é a casa de vocês, o que era, né? Pega ali um lugar em específico da casa, se quiser, como este lugar era há 10 anos atrás, por exemplo, e como ele é hoje. O que foi alterado, ok? Vamos para a nossa próxima página, pessoal. Desculpa. Bom, vamos lá então, pessoal. Aqui nós temos a questão 3, tá? Que é para a gente estar citando os elementos naturais e culturais, tá? Da paisagem a seguir. Bom, pessoal, ele vai dar umas lacunas aqui para a gente completar. Então vamos lá. Elementos naturais que nós temos aqui visivelmente. Nós temos o mar, nós temos, né, a praia, tá? E nós temos essa vegetação natural aqui, inclusive morros, tá? Então aqui vocês poderiam ter colocado aí, ó, mar, praia, tá? Não importa a ordem. Vegetação e morros, tá? Não importa a ordem, importante é aparecer os elementos. E os elementos culturais, aqui a gente pode estar colocando, não dá para ver muito, então mesmo se a gente der um zoom aqui,
Na minha apostila está um pouco borrado, mas são casas aqui, tá, pessoal? Então, estes são os elementos culturais. Quem colocou construções, ou casas, ou residências, alguma coisa do tipo, tá correto também, não precisa corrigir, tá? Mas aqui, de forma assim bem ofuscada, nós temos a presença como elementos culturais aqui de casas, ok? Vamos à questão 4. Vamos lá então. Cite os elementos culturais da paisagem a seguir. Então aqui, pessoal, nós temos uma área que foi convertida em pasto para a criação de bovinos, tá? Então o que nós temos aqui? Ele está pedindo os elementos culturais da paisagem a seguir. Então o que nós podemos colocar? Ó, uma casa, nós podemos colocar o próprio pasto, nós podemos colocar a criação de gado, que é uma atividade econômica, cercas que está aqui em volta, nós podemos falar de postes de energia, aqui ó, bem pequenininho, não dá para ver, mas está levando energia para essa casa, né, de energia elétrica, e nós também temos a estrada de terra, que ela foi construída aqui para quê? Para passagem de veículos, tá, da população, ok? Vamos para a próxima página, pessoal. Bom, pessoal, exercício 5. Vamos lá, então. Observe a rua onde você mora, tá? E descreva os elementos naturais e os culturais que consegue identificar na paisagem. Então, é uma resposta pessoal. Vocês vão descrever, tá? Como a gente fez lá naquela questão anterior, a evolução da casa, como que era o lugar ali onde que hoje é a casa, ou como que era até uma casa antiga que foi reformada e hoje ela é uma casa diferente. Aqui agora nós vamos fazer da nossa rua, tá? Então observe a rua onde você mora e descreva os elementos naturais e os culturais que você consegue identificar da paisagem, tá? Possivelmente, quem mora nos grandes centros vai ter uma dificuldade de observar elementos naturais, porque a presença da urbanização, ali, a presença humana dos elementos culturais, ele vai ser muito forte. Então, vão ter muito mais elementos culturais, tá? Do que elementos naturais, para quem mora aí em grandes centros. Quem mora em bairros mais novos, como não tem uma forte presença ainda da urbanização, das estruturas culturais, pode ser que encontre ali mais elementos naturais, às vezes alguma área verde, algumas árvores, etc. Né? Vai ser possível encontrar ali, ok? Faça uma descrição, né, então aqui, a partir da observação de vocês da rua onde você mora, e descreva os elementos naturais e culturais que é possível identificar na paisagem. Lembrando que tem que ser identificado pelos sentidos de vocês, tá? No ato ali que vocês façam, né, que vocês farão a observação, tá bom? Vamos para a questão 6 e última questão, pessoal, nós vamos nessa primeira parte parar aqui, tá? Vamos ver aqui, ó, a reprodução de uma imagem sem que fosse preciso desenhá-la ou pintá-la tornou-se possível com a fotografia, que só se desenvolveu como técnica elaborada a partir do século XIX. Tá? Antes disso, as paisagens eram retratadas por desenhistas e pintores, tá? Que tentavam reproduzir o que viam e sentiam a respeito do espaço geográfico. Agora, você exercitará a sua capacidade de observação para desenhar a paisagem da rua onde você mora. Tá? Lembre-se de que não é preciso ser um exímio, um ótimo, um excelente desenhista. O importante é destacar os elementos naturais e culturais que você observou. Praticamente o que ele está pedindo? Os elementos que foram observados nesta primeira questão aqui, na questão de número 5, o que foi descrito em palavras, será feito um desenho aqui, tá? Ele pede até para não precisa ser um excelente desenhista, um exímio desenhista, tá? Mas é para vocês desenharem o quê? Os elementos naturais, tá? E culturais que você observou, tá? No caso, ele está pedindo aqui, ó, para desenhar da rua onde você mora. É praticamente a mesma coisa da questão de cima, que vocês identificaram e descreveram de forma escrita. Aqui vocês vão fazer em forma de desenho. Ok, pessoal?
Espero que todos tenham compreendido as questões, tá? Qualquer dúvida é só me procurar, pode me enviar mensagem, eu ajudo vocês a resolverem os exercícios e logo mais eu posto a segunda parte da correção, para não ficar uma correção assim muito longa, muitos exercícios para serem corrigidos aí de uma vez, ou até mesmo aqueles que não conseguiram resolver algumas questões, que possam resolver com mais calma, tá? E eu posto a segunda parte da correção o mais breve possível. Ok, pessoal? Muito obrigado e um forte abraço a todos vocês.